Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 17 de abril, celebra a Igreja a vida dessa grande Santa Catarina Tecavita. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Melitene, na antiga Armênia, hoje na Turquia, os santos mártires Pedro, diácono, e Hermógenes, seu auxiliar. Morte no século IV. Na antiga Pérsia, a paixão de São Simeão Barsabas, bispo de Seleucia e de Ctesifonte, que, preso e carregado de cadeias por ordem de Sapor II, rei da Pérsia, por ter recusado adorar o sol e dar testemunho livre e firmemente da sua fé em Jesus Cristo, foi primeiramente encarcerado e metido num estreito calabouço, onde permaneceu durante algum tempo com mais de 100 companheiros, entre os quais estavam bispos, presbíteros e clérigos de outras ordens eclesiásticas. Depois, numa sexta-feira da Paixão do Senhor, todos os companheiros de Simeão foram degolados na sua presença, enquanto ele exortava ardentemente cada um deles, sendo por fim também ele degolado. Morte no ano 341. Comemoram-se também muitos mártires, que, depois da morte de São Simeão, em toda a Pérsia foram degolados pelo nome de Cristo no tempo do mesmo rei Sapor, entre os quais Santo Estazades, eunuco da corte real, que tinha sido preceptor do rei Sapor e, no primeiro ímpeto da perseguição, sofreu o martírio no palácio de Artaxerxes, irmão do próprio Sapor, na província de Adiabena, no atual Iraque. Morte no ano 341. Em Tortona, na Ligúria, hoje no Piemonte, região da Itália, Santo Inocêncio, bispo. Morte no século IV. Em Melitene, na antiga Armênia, hoje na Turquia, Santo Acácio, bispo, que no concílio de Éfeso defendeu a reta fé contra Nestório e depois foi injustamente deposto da sua sede episcopal. Morte no ano 435. Em Vienne, na Borgonha, na atual França, Santo Pantágato, bispo. Morte no ano 540. Na ilha de Eyre, nas Hébridas, ao largo da Escócia, os santos Donano, abade, e 52 companheiros monges, que foram assassinados pelos piratas,
queimados na fogueira ou passados ao fio da espada quando celebravam a solenidade da Páscoa. Morte no ano 617. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, os santos mártires Elias, presbítero já de avançada idade, Paulo e Isidoro, monges ainda jovens, que durante a perseguição dos mouros foram mortos por professarem a fé cristã. Morte no ano 856. No mosteiro de Chaise-Dieu, junto de Clermont-Ferrand, na França, São Roberto, abade, que no lugar deserto onde habitava solitário reuniu vários irmãos e conquistou um grande número de pessoas para o Senhor pela palavra da sua pregação e pelo exemplo da sua vida. Morte no ano 1067. No mosteiro de Molesmes, na França, São Roberto, abade, que, procurando praticar a vida monástica de observância mais simples e austera, foi incansável fundador e diretor de cenóbios, bem como diretor de eremitas e insigne restaurador da disciplina monástica, e fundou o mosteiro de Cister, do qual foi o primeiro abade. Finalmente regressou como abade ao mosteiro de Molesmes, onde descansou em paz. Morte no ano 1111. Em Perúgia, na Úmbria, região da Itália, o beato Tiago de Cerqueto, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que deu exemplo de serena aceitação da enfermidade. Morte no ano 1367. Em Pisa, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, a beata Clara Gambacorte, que, tendo ficado viúva ainda jovem, animada por Santa Catarina de Sena, que fundou o primeiro mosteiro dominicano de estrita observância e, perdoando aos assassinos de seu pai e seus irmãos, orientou as irmãs com grande prudência e caridade. Morte no ano 1419. Em Madrid, na Espanha, a beata Mariana de Jesus, Mariana Navarro de Guevara, virgem, que, vencendo a oposição do pai, tomou o hábito da Ordem de Nossa Senhora das Mercês e ofereceu as suas orações e penitências especialmente pelos mais necessitados e aflitos. Morte no ano 1624. Em Londres, na Inglaterra, o beato Paulo de Santa Madalena, Henrique Helff, presbítero da Ordem dos Frades Menores e mártir, que, no reinado de Carlos I, foi condenado à morte em Tibur por causa da sua condição de sacerdote. Morte no ano 1643. Um exemplo da liberalidade de Deus para com aqueles que não põem obstáculos à graça divina. Sua vida prova como a graça operou maravilhas na floresta norte-americana. Cateri, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, disse pausadamente o missionário, enquanto derramava água purificadora sobre a cabeça de uma jovem índia norte-americana de 19 anos, até então chamada Tecavita. Num gesto de gratidão e admiração, ela cobriu a face com as mãos. Assim foi ela recebida na Santa Igreja Católica, com o nome de Cateri ou Catarina. Foi uma cerimônia singela, como singela era a alma da recém-batizada. Contudo, o oficiante, um missionário jesuíta francês, emocionou-se. Foi o momento mais feliz de meu ministério, recordaria ele anos mais tarde. O que encheu tanto de admiração esse sacerdote? O que transformou essa filha de uma feroz nação indígena numa brilhante estrela do firmamento da Igreja? A resposta se resume nesta única palavra: e graça. Catarina é um exemplo da liberalidade de Deus para com aqueles que não põem obstáculos à graça divina. Sua vida prova como a graça operou maravilhas na floresta norte-americana antes mesmo de ali se firmar a influência da civilização europeia. À procura do belo, numa infância atribulada. Ela nasceu em abril de 1656, num aldeamento localizado no atual estado de Nova York. Seu pai era um chefe dos Mohawk, um dos 5 ramos em que então se dividiam os iroqueses, hostis à presença de missionários na região. Sua mãe pertencia a uma tribo mais pacífica e era cristã, mas, sendo prisioneira de guerra desde a infância, via-se reduzida a praticar a fé no isolamento e em segredo. Mesmo nessas condições adversas, ela nunca esqueceu as verdades fundamentais do catolicismo e plantou as sementes da fé na alma de sua filha. Aos 4 anos Tecavita perdeu seus pais e seu irmão menor, vítimas de uma epidemia de varíola. Ela escapou com vida, mais enfraquecida, com cicatrizes e quase cega.
Muito pior do que isso, a morte da mãe significava a perda do vínculo vivo com o cristianismo. Órfã, ela passou a viver com parentes, recuperando uma relativa boa saúde. Contudo, a vida na tribo em nada favorecia a prática da virtude. Mais do que as demais nações iroquesas, os Mohawk mostravam-se ferozes na guerra e frequentemente cruéis na vitória. O canibalismo não lhes era desconhecido, e os costumes rudimentares e abomináveis se agravavam pela prática de cultos demoníacos. Apesar de todas essas circunstâncias adversas, os ensinamentos e o exemplo da falecida mãe fizeram germinar na suave e silenciosa alma de Tecavita uma certa retidão e um anelo de ordem e beleza. Fugindo das orgias pagãs nos grandes festivais, ela se recolhia à solidão. Facilmente se encantava com as belezas da natureza, por exemplo, com as lindas ninféias brancas que flutuavam na superfície da água. Eles simbolizavam algo que ela, embora sem saber explicitar, admirava e anelava no mais profundo da alma. Primeiro encontro com os missionários. Aos 11 anos, um acontecimento a marcou profundamente. 3 sacerdotes jesuítas chegaram à aldeia e foram hospedados na habitação do chefe, tutor de Tecavita. Segundo a lei da hospitalidade em vigor entre os índios, os viajantes deviam ser bem recebidos, mesmo persistindo as hostilidades entre franceses e iroqueses, e os missionários, por sua vez, implicitamente se comprometiam a não evangelizar ninguém da tribo. A menina encontrou-se, assim, na feliz circunstância de servir a refeição aos hóspedes. Nunca antes ela tinha visto um europeu. Timidamente, ofereceu a um dos 3 uma posta de carne de cachorro ainda gotejante de sangue. Ele aceitou e disse-lhe com bondade: "E muito obrigado, minha filha, e que Deus te abençoe." Os 3 sacerdotes fizeram o sinal da cruz e as orações de costume, antes de iniciar a refeição. Nos dias seguintes, discretamente, para não incorrer na ira de seus parentes, ela observava admirada a dignidade desses ministros de Deus no trabalho, na oração e na conversa. Desejava muito tocar o crucifixo que eles levavam nas visitas aos doentes. Em segredo, tentava fazer o sinal da cruz e do fundo de sua alma brotava uma ardente prece: "Ó Deus, ajudai-me a vos conhecer e amar." Primeira índia a fazer voto de virgindade. O tempo passava, e essa graça frutificava na alma da inocente jovem. Sua humilde existência era marcada pelo serviço dócil à família que lhe deu acolhimento, trabalhos manuais, nos quais ela revelava excelente habilidade, cuidado dos doentes e idosos da aldeia. As crianças especialmente eram atraídas por sua afetuosa personalidade. À sua maneira, ela dispensava tanto tempo quanto possível à contemplação. Sua alma tinha sede de Deus, e essa sede não fez senão crescer ao longo de sua curta vida. Assim chegou Catarina aos 17 anos de idade. Segundo as tradições dos iroqueses, para ela só havia um caminho, o de casar-se com algum guerreiro da tribo. Competia aos parentes a escolha do noivo, problema, aliás, fácil de resolver em se tratando da família de um cacique. Organizou-se para isto uma festa, para a qual foram convidados um valente guerreiro e seus familiares. Tecavita ficou encarregada de preparar os pratos de costume e, sem desconfiar de nada, aqueceu em vestir-se com os festivos trajes e ornamentos próprios à sua categoria de filha de cacique. Quando viu chegarem os convidados, ela ficou um tanto inquieta, mas só percebeu inteiramente o jogo na hora de servir ao jovem a refeição. Segundo o costume iroquês, o casamento se efetuava pelo simples fato de ela passar a seu noivo o prato tradicional na presença de ambas as famílias. Demonstrando uma firmeza de resolução geralmente oculta sob sua costumeira suavidade, lançou ao chão o tradicional prato e fugiu. Retornando horas mais tarde, depois da apressada partida dos hóspedes, ela teve de suportar a fúria dos parentes. Durante cerca de 1 ano, até esgotar-se sua saúde, ela foi tratada como escrava da família, que pretendia pela força quebrar sua vontade. Calmamente, ela deixou passar a tempestade, sofrendo em paz. Que se passou no coração dessa adolescente, que não era batizada e nunca ouvirá falar de virgindade, capaz de levá-la a recusar com tanta decisão o que hoje se chama um bom partido?
A pergunta fica sem resposta. Pode-se, porém, conjeturar algo a partir do fato de que poucos anos depois ela, já cristã, foi a primeira índia a fazer voto formal de virgindade. A graça do batismo. Com jeito, os missionários jesuítas conseguiram estender seu trabalho de evangelização até mesmo aos terríveis iroqueses. A instrução catequética era dada a pequenos grupos na aldeia, mas a futura beata estava proibida de frequentá-la. Sempre desejosa de participar, ela ouvia os hinos à distância e secretamente examinava as pinturas dos missionários, depois de encerradas as pregações ao ar livre. Seu isolamento era penoso, mas finalmente Deus interveio. Certo dia, em suas rondas pela aldeia, um missionário passou diante da habitação do tio de Tecavita. Rezando em silêncio, ele pretendia continuar seu caminho, mas um impulso irresistível o fez entrar. Junto com algumas mulheres de mais idade, ela estava calmamente trabalhando na obscuridade. Para ela, a entrada do sacerdote representou quase como uma visão, e foi uma oportunidade enviada por Deus. Abandonando sua habitual reserva, ela expôs-lhe suas lutas para praticar as virtudes e seus desejos de ser batizada. Profundamente tocado por ver a ação da graça nessa alma, o missionário se dispôs a dar-lhe assistência, mas advertiu-a das probabilidades de uma perseguição. Com toda sinceridade, a valente jovem pôde responder que já conhecia a perseguição e estava pronta para o sacrifício. Ele então providenciou sua instrução formal. Surpreendentemente, sua família não se opôs. Seu rápido progresso em assimilar as verdades da fé causou admiração aos missionários jesuítas. Pouco depois, em 18 de abril de 1676, ela recebeu a inapreciável graça do batismo. Novas provações. Foi uma imensa alegria, mas não o fim das provações. Na aldeia ainda de maioria pagã muitos tratavam cruelmente essa moça extraordinária e fervorosa cristã. Preocupados com sua segurança, os jesuítas prepararam sua fuga para uma aldeia católica em Caughnawaga, perto de Montreal. Apesar da feroz perseguição de seu tutor, Catarina lá chegou levando nada mais que um cobertor e uma carta para o padre superior dessa aldeia. Catarina Tecavita vai agora juntar-se à sua comunidade. Dê-lhe guia e direção espiritual e o Senhor logo perceberá que joia nós lhe enviamos. Sua alma está muito próxima de Deus Nosso Senhor. Na aldeia católica ela estava finalmente livre para praticar sua fé, assistir à missa diária e, enfim, expandir seus desejos de perfeição. Mas aqui também não lhe faltaram sofrimentos. Algumas pessoas, não tomando em conta a pureza de vida e a santidade dessa heróica jovem, sugeriram-lhe ásperas penitências em reparação por pecados passados. Ela quase perdeu totalmente sua frágil saúde com as severas austeridades às quais se submeteu, afligindo-se por pecados que nunca lhe tinham sequer passado pela cabeça. Outras pessoas, mal orientadas, murmuravam a respeito de suas ausências durante as horas de recreação. Uma nuvem de suspeita desceu sobre ela, estendendo-se ao sacerdote que dirigia sua alma. Uma tosca cruz gravada num tronco de árvore, e o espaço muito pesado em torno dela, serviram de eloquentes testemunhas para justificar suas ausências e restaurar seu bom nome. Esta provação, contudo, partida da comunidade cristã, foi para ela especialmente dolorosa. Partida para o céu. Aos poucos, os habitantes da aldeia começaram a perceber sua santidade e a considerá-la com respeito e admiração. Catarina só pode ser encontrada em seu caminho para a igreja, para os pobres e para os campos, diziam eles. Até mesmo os franceses habitantes de uma aldeia próxima não escondiam sua admiração por aquela garota índia que vive como uma freira, assim a qualificavam. Embora reservada, Catarina se apresentava sempre bem disposta e alegre com todos, e diligente no serviço aos idosos e doentes. As tribulações e as austeridades de sua vida em breve acabaram com sua saúde. Com alegria sobrenatural sentiu ela aproximar-se o seu fim. Durante a quaresma de 1680, alguém lhe perguntou o que ofereceria a Jesus. Eu entreguei minha alma a Jesus no Santíssimo Sacramento, e meu corpo a Jesus na cruz, confidenciou ela com candura.
reverentemente e sem ostentação, ela preparou-se para receber os últimos sacramentos. Tendo distribuído suas poucas posses aos pobres, ela aceitou com gratidão o presente de um novo traje para receber Nosso Senhor sacramentado com o maior respeito. Não apenas os jovens, mas a aldeia inteira chorava essa inevitável perda. Sentindo que a vida ia abandonando, disse ela tranquilamente: Jesus, eu vos amo. Sempre que repetia o doce nome de Jesus, as marcas de sofrimento em sua face mudavam para uma expressão de alegria. Assim entregou ela a Deus sua casta alma no dia 17 de abril de 1680, aos 24 anos de idade. Milagre comovente. Várias pessoas presentes testemunharam um notável milagre que teve lugar poucos minutos depois da morte de Catarina. Sua face, até então marcada pelas cicatrizes da doença e pelos sofrimentos, tornou-se suave, de frescor infantil e incrivelmente bela. A ponta de um sorriso iluminou seu radiante semblante. Todos os circunstantes se mostravam surpresos. Até mesmo os duros guerreiros índios comoveram-se até as lágrimas à vista deste lindo fato. Com este semblante milagroso, desceu à sepultura. Quebrando os costumes indígenas, ela foi enterrada em um caixão e, assim, seus preciosos restos mortais puderam ser facilmente preservados. Em 22 de junho de 1980, o Papa João Paulo II a proclamou bem-aventurada. É a primeira índia norte-americana a receber essa glória. Em 18 de fevereiro de 2012, o Papa Bento XVI anunciou na Basílica de São Pedro a sua canonização em 21 de outubro de 2012. Padroeira. Ao lado de São Francisco de Assis, a bem-aventurada Catarina Tecavita foi honrada pela Igreja com o título de padroeira da ecologia e do meio ambiente. Oração. Concedei-nos, Senhor, o dom de vos conhecer e amar sobre todas as coisas, a exemplo da vossa serva Santa Catarina Tecavita, para que, servindo-vos com sinceridade de coração, possamos agradar-vos com a nossa fé e as nossas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Catarina Tecavita, rogai por nós.